Boa noite a todos. Estamos aí mais uma terça-feira juntos, começando mais uma live. Boa noite Alê, boa noite Lu Gomes, Tatiana, boa noite, Luciana. Vamos esperar um pouquinho mais algumas pessoas entrarem pra gente dar seguimento aí a essa nossa live. Hoje com um tema especial, então bastante pedido aí nas últimas semanas, que é essa parte de cuidados com os recém-nascidos. Então muita gente pedindo, então a gente inicialmente resolveu fazer de uma forma mais genérica, trazendo os cuidados de uma forma geral, aí, em relação aos recém-nascidos. E aí depois, nas próximas, a gente consegue ir segmentando melhor, abordando assuntos mais específicos em relação aos recém-nascidos. Então acho que é bem importante. A gente tem tido uma demanda cada vez maior no consultório em relação a essa parte de recém-nascido. Nesse período de quarentena, a quantidade de recém-nascido foi muito grande. Então a gente um agradecimento aí a Alessandra, a Gestar, que a gente está voltando aí a trabalhar junto. Ficamos muitos anos juntos, operando juntos, trabalhando juntos, e agora, depois que eu saí da clínica, quando eu montei a minha clínica, e pela dificuldade que eu tive em relação a coordenar o trabalho da clínica com as salas de parto, eu diminui muito todo esse meu envolvimento com sala de parto, mas agora a gente está voltando aí para o grupo da Gestard, está fazendo o acompanhamento de sala de parto, a parte de pediatria. Então a gente está tendo uma demanda cada vez maior dessa parte aí exatamente de recém-nascidos. Então já tivemos muitas dúvidas lá nos stories. A gente teve pelo menos umas 15 perguntas, e aqui, para quem quiser já ir colocando suas perguntas, tem aqui esse quadradinho com a interrogação, tá? Quem já quiser colocando exatamente suas dúvidas, suas perguntas, sempre colocar aqui nesse quadradinho de interrogação, que fica mais fácil depois para a gente ir respondendo, ao invés de colocar nos comentários aqui, porque às vezes fica meio perdido e a gente pode passar despercebido, tá? Então, se vocês quiserem colocar, tem aqui o aviãozinho para vocês compartilharem a live. Então acho que é importante, se vocês conhecem aí uma, duas, três pessoas que são gestantes, que filhos pequenos, são tentantes, que tenham dúvidas sobre esse tema de recém-nascido, se vocês puderem estar compartilhando aí para estarem participando aí com a gente, tá? Tirando essas dúvidas. A gente sabe que é um momento sempre crítico para toda a família, de muitas dúvidas, de muitas incertezas, ainda mais agora a gente passando por toda essa situação que a gente está passando. Então traz um desconforto, traz toda esse componente emocional aí também muito mais importante aí nesse momento, tá? Então agradecer a todos aí pela presença, mais uma terça-feira juntos, tá? Então estamos aí toda terça-feira, 20 e 27, tá? E agradecer aí pela presença de todo mundo. Lembrar, tá, que a gente fez o lançamento do nosso canal lá no YouTube, tá? Já temos bastante vídeos lá. Quem quiser tá entrando para ver o material que a gente está colocando lá, com vídeos muito legais, falando muito sobre recém-nascido, falando muito sobre a saúde da criança como um todo, diversos assuntos, tanto da parte pediatria, a parte psicologia infantil, abordando uma diversidade de assuntos
bem grande, tá? Então o link tá aqui na bio para quem se interessar muito por esse tema. Temos um material bem legal aí para vocês, tá? Então vocês, pelo link da bio, vocês conseguem ser direcionados lá direto no YouTube, tá? Temos o nosso canal do Telegram, em que a gente traz também bastante material, tá? Muitos artigos científicos, de muitas coisas que a gente vai abordando, exatamente trazendo essas comprovações científicas, tá? Hoje a gente está vendo que a gente está tendo um público já um pouquinho mais diferenciado do que a gente tem às terças-feiras, principalmente por ter muito essa parte de recém-nascido. Então é um público até certo ponto mais selecionado para esse segmento, tá? Então a gente está vendo aí bastante pessoas novas aí prestigiando, tá? Então pode mandar as perguntas. Estou vendo aqui que já tem bastante perguntas aqui. Vamos tentar ao máximo trazer o máximo de informações aí para vocês, tanto das perguntas lá dos stories. Vou dar também privilegiar muito essas perguntas de vocês aqui, já que vocês estão privilegiando aí esse momento aí com a gente, tá? Então, recém-nascido, o que a gente tem que entender, tá? O primeiro contexto que a gente tem que entender sempre no cuidado com o recém-nascido, a gente entende que o recém-nascido do ser humano acaba sendo um recém-nascido que ele é extremamente dependente, muito mais dependente do que qualquer outra espécie. Então isso traz uma repercussão muito grande no desenvolvimento aí daquela criança, tá? Daquele recém-nascido, porque fica na dependência de muitos cuidados, principalmente aí da mãe. Então por isso que a gente acaba tendo uma demanda muito maior nesse momento, um nível de estresse muito maior nesse momento, porque a variedade de sinais e sintomas que a gente tem é sempre muito variado, tá? E muitas vezes, a grande maioria das vezes, são evoluções normais do desenvolvimento da criança. E isso muitas vezes traz dúvidas, traz muita angústia aí para os pais nesse momento, mas isso tudo acaba sendo uma evolução normal, tá? Hoje a gente fez um post falando exatamente sobre esterogestação. O que significa esterogestação? É a continuidade do processo gestacional ali do feto, que aí vira uma criança depois que nasce, e você tem pelo menos ali o que a gente considera e que a gente fala que a gestação tem 12 meses. Por que tem 12 meses? São os 9 meses que a gente tem dentro da barriga da mãe e mais os 3 meses pós-gestacional que se continua tendo um desenvolvimento exatamente ali daquela criança, um desenvolvimento muito grande naquele momento. Então são 3 meses muito críticos dentro dessa parte do desenvolvimento e o crescimento da criança e dentro de toda essa relação dentro de casa com os pais, tá? Então é um momento sempre muito crítico, é um momento que traz muita dúvida, e a partir do momento que a gente considera que a criança está tendo um contínuo desenvolvimento ali fora do ambiente da barriga da mãe, a gente precisa o quê? Ter o máximo de cuidados para a gente trazer uma série de estímulos que tragam a criança a se remeter naquele período fetal, tá? Então isso é muito importante para a gente trazer o quê? Uma qualidade de vida muito maior para essas crianças, uma tranquilidade muito maior para essas crianças, exatamente para elas terem um desenvolvimento ali nesses primeiros meses muito mais tranquilo. A gente sabe que a criança dentro do ambiente uterino está ali numa temperatura ideal, dentro de uma água, aconchegado, tranquilo, com alimento o tempo todo em relação ao cordão umbilical, não respira, não tem esse estresse respiratório às vezes, de exatamente estar no ar-condicionado, de estar muito no frio, de estar muito vento. Então tá ali no ambiente sempre muito
aconchegante, muito tranquilo para ele. E aí ele é jogado no mundo de uma forma muito abrupta. E ali o que ele precisa? Ele não respirava, ele tem que passar a respirar. O pulmão estava cheio de líquido, a gente precisa exatamente reabsorver todo aquele líquido e fazer com que a criança comece a respirar por si só. Não tem mais o cordão umbilical para a gente prover nem o alimento e nem a oxigenação. A criança começa a ter uma demanda de uma alimentação ali de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, tá? Então, é o intestino que nunca tinha recebido praticamente uma comida, que ele só engolia o líquido amniótico e eliminava aquilo ali, tá? E passa a ter toda essa parte do aleitamento materno no mundo ideal. E muitas vezes a mãe não consegue ter uma produção ideal, tá? Por vários motivos, em relação ao estresse, em relação a tudo isso que a gente tem passado. Voltou, mudei de rede aqui. Então, às vezes tem muito toda essa questão de estresse que às vezes diminui a produção materna. Às vezes a gente tem que fazer um complemento SOS eventual. Isso traz ainda uma repercussão intestinal para aquele intestino da criança ali em desenvolvimento absurdo, então que não está preparado para aquilo, então traz uma série de repercussões exatamente nessa parte, alterações hormonais que começam a ter o desenvolvimento. A pele da criança estava ali dentro da água, num segundo momento começa a vir para o meio ambiente, então precisa ali ter toda aquela queratinização, tem a questão da temperatura. A gente que vive aqui no Brasil tem um clima normalmente muito mais úmido, um clima muito mais quente, então a criança sempre entrando muito nessa parte de calor, as irritações de pele, tá? Então é uma mudança muito absurda, tá? Som. Então a criança estava ali, o único ruído que ela ouvia ali dentro da barriga era o que? Eram os batimentos cardíacos da mãe que vinham através das artérias uterinas, da artéria umbilical. Então aquele ruído ali só daquele batimento cardíaco da mãe. Você está nesse ambiente em que a gente está hoje, sempre de muito barulho, sempre de muito ruído, televisão, buzina. Então é um ambiente extremamente hostil para a criança. Então, quando a criança começa nesse desenvolvimento e começa a ter uma série de problemas em relação a estar mais irritada, de estar mais com cólica, de sentir ali dificuldade em toda a parte de sono, de não ter um padrão de sono ainda determinado, que isso daí vai vindo com o tempo, tá? Principalmente o que? Depois desses 3 meses, exatamente esse período que a gente chama da esterogestação, tá? Então tudo isso é um período de adaptação. Então a adaptação da criança em todo esse contexto que a gente está falando, uma adaptação muitas vezes de toda a família, porque muitas vezes a família é o primeiro filho, a família está começando Voltou de novo. Desculpa, pessoal, a internet aqui, já mudei de rede 2 vezes. Vamos tentar melhorar, ver se essa rede aqui fica um pouquinho melhor, tá? E aí tem toda essa mudança também da família. Então, muitas vezes essa família é o primeiro filho, é tudo uma novidade muito grande, é uma ruptura muito grande. Às vezes a família estava ali, era só o casal, e agora tem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa ali, que muda completamente aquela logística, que muda completamente a rotina daquela pessoa, daquela família, e tudo começa a ser diferente. Então todas essas adaptações, não só de crescimento, desenvolvimento, as psicossomáticas, as sociais, envolvem todo esse estresse. A internet hoje está me sabotando, hein? Então a gente começa a ter exatamente esse período muito propício
para todo esse nível e toda essa piora aí da criança em relação a essa adaptação. Então, sempre é um período mais crítico que a gente entende. Então, quando a gente chega e recebe esses pais, seja ali já na sala de parto, já com bastante dúvidas, com bastante insegurança, a gente tenta trazer uma tranquilidade maior ali para eles, tá? Dentro do ambiente hospitalar, exatamente já conversando, já trazendo o máximo de situações em que a gente possa deixá-los exatamente mais confortáveis em relação a todas essas situações que a criança vai estar passando naqueles próximos dias, naqueles próximos semanas e meses. Então, exatamente já preparando para aquele ambiente, porque muitas vezes a família está ali naquele ambiente hospitalar, amparado pelo serviço do berçário, pelo pessoal da enfermagem, dando ajuda no banho, em toda essa questão logística. E quando você vai para casa, você tem toda essa mudança e acaba que fica você com você. Então a família começa a ter exatamente essa mudança, essa necessidade às vezes no tranco de exatamente ter essa nova rotina. E aí a criança, quando chega em casa, no ambiente hospitalar, a criança ainda está muito naquela questão da cetose, em que com o estômago muito pequeno, com uma quantidade de leite materno, que ainda é o colostro se amamentando, ela fica muito num estado de cetose, em que ela fica muito tranquila, porque a cetose deixa a gente muito mais tranquilo. Quando chega em casa e o leite começa a descer mais, a capacidade gástrica ali da criança vai aumentando, a criança sai da cetose, a insulina sobe e a criança acorda, tá? Milagrosamente a criança, quando chega em casa, acorda, mas na verdade isso faz parte dentro ali exatamente desse período, tanto do aleitamento materno quanto ali da sucção da criança, do aumento da capacidade gástrica. Então tudo isso aí a gente precisa estar tentando minimizar exatamente essas questões para a família. Então é sempre muito importante a gente estar ali, não só como pediatra, trazendo o máximo de informações, tirando as dúvidas ali daqueles pacientes, mas também do outro lado funcionando até como um psicólogo, vendo como é que aquilo ali vai estar organizado, ver o que eles vão estar precisando, que faz parte. Infelizmente a gente tem muita essa questão dessa necessidade aí exatamente do suporte psicológico ali para aquelas famílias. Então isso daí é o mais importante nesse momento, tá? Vou começar a responder algumas perguntas aqui, tá? Se vocês quadradinho de interrogação, vocês puderem colocando aqui algumas perguntas, tá? A gente tem já as perguntas aqui da live, a gente tem as perguntas dos stories, vou tentar responder o máximo dessas aqui, e aí a gente vai para as outras perguntas que a gente teve lá na caixinha de pergunta dos stories, que teve muita pergunta, e aí a gente tenta selecionar, que provavelmente vão ter perguntas repetidas também, tá? E qualquer coisa que vocês queiram aí, a gente vai abrangendo muito nesse assunto. Avós querendo visitar o bebê em plena quarentena. Disse que você só autorizou após 2 meses de vida dela. Então, é um momento um pouco complicado. O que a gente tem em relação a toda essa parte de visita, exposição, tá? A gente tem que considerar duas coisas. Independente da pandemia que a gente está vivendo, o que a gente tem que entender? O sistema imune da criança, ele vai se desenvolvendo ao longo dos meses. Então, a imunidade da criança, ela inicialmente, ela é muito precária, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Se a criança ela foi amamentada no peito do colostro naquela primeira semana,
você tem um boost ali, tá? Um aumento, um reforço exatamente da imunidade através do colostro materno. Então isso é uma coisa que ajuda bastante, tá? Mas o problema que a gente tem é que todo o corpo daquele recém-nascido, ele ainda não entrou em contato com nenhum vírus, com nenhuma bactéria, então não criou nenhuma imunidade específica, que são as imunoglobulinas, não criou nenhuma imunidade específica para aqueles micro-organismos. Então é um ambiente ainda muito hostil para ele. Então essa imunidade ela vai começar a ser mais desenvolvida, principalmente ali a partir dos 2 meses. Por quê? É quando a primeira carga de vacina maior que a gente vai ter exatamente na criança. Então, com 2 meses a gente vai ter a pento, a hexa, que aí vai ter também a VIP, que é a polio, vai ter o rotavírus e vai ter a pneumocócica. Então, a partir desse momento, com essa primeira indução imunogênica mais importante ali para a criança, a gente vai começar a ter uma proteção um pouco maior, tá? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Em relação à visita, a gente tem que evitar isso sem quarentena, tá? A gente deve evitar muito no dia a dia, tá? Por alguns motivos, e que não são só ou apenas por essa questão de infecção, porque as pessoas também têm que entender que a criança naquele momento, principalmente quando é muito pequenininha, a família tem uma rotina completamente diferente, a criança tem uma rotina completamente diferente e que aquela rotina ali da criança, a criança ainda não tem dia e noite, a criança ainda não tem determinado nada daquela rotina dela. Então, muitas vezes, o que a gente correlaciona como a nossa rotina não é a rotina da criança, não é a rotina daquela família. Então, muitas vezes a criança ficou acordada, chorando o dia todo e aquela preocupação, aquele estresse dentro de casa, tá? E aí quando você começa a tranquilizar a criança no final do dia, você deu um banhozinho mais tranquilo, a criança foi acalmando, chega a visita em casa à noite, porque chegou do trabalho, foi visitar ali a criança. Então a criança está ali, começa aquela movimentação, começa aquele barulho. Então tem essa questão da rotina que também atrapalha. Muitas pessoas elas são extremamente, não inconvenientes, mas muitas pessoas vão visitar outras, por exemplo, doentes. Então, muitas vezes a pessoa está resfriada, a pessoa está tendo algum processo viral, está se sentindo um pouquinho disposta, dor no corpo, nariz escorrendo, e vai visitar a família de qualquer forma, né? Cansei de ver isso daí. Hoje a gente está com toda essa pandemia, quando você tem esses sintomas, já liga o sinal de alerta para a questão do coroninho. Será que é? Será que não é? Mas de uma forma geral, no dia a dia, no mundo sem a parte do coroninho, a gente fica muito nisso daí e as pessoas vão visitar. Então, se você está numa situação dessa, em que você está com uma suspeita de um quadro viral, alguma coisa, você vai visitar a criança? Então, tem muito isso daí. Você chega naquele ambiente, as pessoas não têm muita noção em relação à limpeza das mãos, lavar as mãos, tá? Toda essa questão da asepsia. Então, há uma série de coisas que envolvem toda essa parte da visita, exatamente ao recém-nascido, tá? Quando a gente vai considerar toda essa parte agora da pandemia, a gente tem toda a parte da exposição. Então, quando você tem, hoje em dia, o cuidado tem que ser redobrado, a proibição tem que ser redobrada. Isso, em último caso, a gente tem que estar indo ter contato ali com aquele recém-nascido. Salvo se você está fazendo exatamente uma quarentena 100%, ficando em casa, ficando mais recluso, estando bem clinicamente. A avó, numa situação dessa, assim, se for para ficar muito ali junto e manter-se junto, não vejo tanto problema como muitas famílias, e até hoje a gente teve no consultório um caso desse. Eu tô querendo ir para ficar com a minha mãe, com a avó,
Tem problema? Depende. Não é questão de ter problema ou não. Como é que vai ser isso? Ela está bem clinicamente? Ela está tranquila? Ela sai, ela fica indo para a rua, igual muitas vezes a gente vê os senhores, os vovozinhos aí passeando na rua, tal, aquele negócio todo. Então, assim, a gente não pode, nem a gente também, com o idoso, colocá-los em risco, mas também da outra forma evitar com que eles coloquem a gente ou as nossas crianças em risco. Então entra muito nisso daí. Então essa família está indo para casa dos avós, em que eles estão em quarentena 100% ali, eles também em quarentena aqui 100%, estão bem clinicamente. Então, assim, nesse caso, a gente não pode ir, estando bem, vocês ficam ali em observação, tranquilo, tá? Então, de uma forma geral, a gente entra muito nessa questão logística também, tá? Hoje a gente está num momento ainda crítico, tá? Em relação a esse contato, ainda é bem complicado. Principalmente a gente está vendo cada vez mais o que? Principalmente em relação à criança, a criança tendo uma chance muito menor de pegar, tá, a doença, tá? Mas não é impossível, tá? A gente vê que os casos de 10 anos para baixo, tá, menos de 1%, dá na faixa de 1%, e quando a gente pega desses 1%, pelo menos 70% é acima de 5 anos. Então, abaixo de 5 anos e recém-nascido, a quantidade de casos que a gente tem de coroninho é mínimo. Mas o cuidado redobrado a gente tem que manter exatamente para a gente não estar expondo aí a família desnecessariamente, tá? Pergunta: meu bebê teve cólica hoje. Devo evitar a ingestão de quais alimentos para reduzir a presença de cólicas nele? Então, o que a gente tem que entender em relação à cólica do bebê, tá? Todo o tubo digestivo ali do bebê, o tubo digestivo, ele precisa ser amadurecido. Esse amadurecimento ele vai ser do ponto de vista anatômico, esse amadurecimento vai ser do ponto de vista enzimático, funcional e também de toda microbiota intestinal. Então a gente entende que a criança ali naquele momento, ele tem um intestino que não está totalmente funcionante. E por não estar totalmente funcionante, não consegue exatamente fazer todo o processo digestivo e poder exatamente minimizar essa questão dos gases e cólica. Então, o primeiro conceito que a gente deve entender é o quê? Que toda essa parte que a gente tem de cólica é muito inicialmente da imaturidade de todo o trato gastrointestinal da criança, tá? E que não necessariamente vai depender de uma alimentação materna. Então, muitas vezes a gente vai ter o quê? Uma criança com aleitamento materno exclusivo e muitas vezes a mãe com uma boa alimentação e a criança vai ter muita cólica. Então, a gente considerar que a dieta materna vai trazer alguma repercussão a nível de cólica, qualquer coisa desse tipo de gases para a criança, não é uma coisa correta, tá? De um ponto de vista geral, tá? O que a gente tem que entender? A mãe, efetivamente, ela não precisa fazer nenhum tipo de restrição alimentar por causa disso. Ela precisa fazer as restrições alimentares para a saúde dela, para ela estar nesse período de puerpério ou nesse período inicial pós-gestação, para ela ficar mais fortalecida, até porque do ponto de vista nutricional, quanto mais forte ela tiver, quanto mais bem nutrida ela tiver, mais ela consegue passar bem desse período, porque a quantidade de calorias e minerais, vitaminas que ela precisa ali é muito maior nesse período de amamentação, porque a demanda metabólica ali para o aleitamento é muito grande,
tá? E todo o estresse do corpo, seja o estresse metabólico, físico, emocional, diminui a produção, tá? Então isso daí é importante. Salvo, tá? Se a gente documentar que a criança tenha algum tipo de alergia ao leite de vaca, que o quadro clínico é muito exuberante e é um quadro clínico muito mais crônico, nesses casos a gente tem que exatamente fazer uma dieta materna. Quando que a gente suspeita exatamente de uma alergia ao leite de vaca aí dessa criança? Cólicas muito absurdas que não melhoram, tá? Refluxo muito importante junto desse quadro, uma distensão abdominal muito grande que não melhora, assadura muito grande, quadros de diarreia explosivas, muito muco nas fezes. Então, quando a gente tem esse contexto que é muito mais teoricamente importante aí para a criança, a gente pode parar e pensar exatamente ali se aquela criança não está tendo algum tipo de alergia ao leite de vaca. Então, se a gente suspeitar de alergia ao leite de vaca e a mãe e a criança está só no aleitamento materno, o que a gente vai acabar fazendo nesse caso é exatamente o quê? Fazer a restrição dos leites e derivados maternos, para aí a gente ver como que a criança vai evoluir. Se quando a gente fizer essa restrição, a criança melhorar muito, evoluir muito bem clinicamente desses sinais e sintomas, a gente praticamente fecha esse diagnóstico. E aí, enquanto a mãe tiver em aleitamento materno exclusivo, tá? Ou ainda estiver amamentando, a gente deve evitar, a mãe deve evitar exatamente o consumo dos leites e derivados, porque a criança pode voltar a ter toda esses sinais clínicos. Então, efetivamente, muitas mães chegam para mim: ah, doutor, eu já tirei tudo da minha alimentação e a cólica não para. Então, é o que normalmente chega para mim. Ah, eu já tirei chocolate, eu já tirei o café, eu já tirei o feijão, eu já tirei tudo. Então, assim, efetivamente, a gente tem que evitar os excessos. Então, você não precisa tirar o seu chocolate. Se você quiser comer de vez em quando, se você tem aquela necessidade, se você consegue ali comer de pouquinho em pouquinho, isso não vai impactar na cólica para a criança. Não é o feijão que vai impactar na cólica da criança. Isso pode impactar na cólica da mãe, por ser uma leguminosa, por ter um índice de fermentação muito maior. Se você não faz um demolho necessário ali para aquela leguminosa, que deve ser aí pelo menos de 24 a 48 horas que a gente vê, então isso pode impactar. E essa melhora da cólica vai se dando muito nesses momentos que vai aumentando o desenvolvimento exatamente do trato gastrointestinal da criança. A primeira parte que a gente tem uma melhora muito grande em cólica, refluxo, gases, é até os 3 meses de idade. Porque a gente tem 2 marcos importantes do desenvolvimento da criança, principalmente quando a gente fala em trato gastrointestinal e quando a gente fala em anatomia, funcionalidade, em a parte enzimática, 3 meses de idade e depois 6 meses de idade. Então, a partir até 3 meses de idade, tem umas crianças que têm uma quantidade de cólica muito maior e que isso pode acontecer até no aleitamento materno exclusivo, mas se é uma criança que acaba mamando complemento, isso aumenta, então a gente tenta ver complementos que deem menos problema em relação a isso. Então a gente tem os leites hidrolisados, a gente tem as fórmulas vegetarianas, que aí são proteínas vegetais que vão minimizar muito esse quadro clínico e exatamente esses sinais e sintomas intestinais, e a gente vai abreviando. Eu, particularmente, eu sempre prescrevo probiótico. Eu acho que a criança que nasce ali exatamente com o intestino estéril, tá? Exatamente dessa parte das bactérias boas do intestino. Quando você vai considerar uma cesariana, a necessidade pro probiótico é ainda maior. Por quê?
O primeiro marco de colonização de todo o trato intestinal e da flora intestinal da criança se dá na passagem do canal vaginal num parto normal. Então, quando a gente entende que você está fazendo uma cesariana e você não tem esse primeiro marco aí de colonização, a necessidade do probiótico é ainda maior. Se você entende que a criança não está em aleitamento exclusivo, então aquela flora exatamente que aquela criança teria no aleitamento materno não vai ter, essa necessidade é ainda maior. Então, o uso do probiótico é extremamente importante. Eu, particularmente, faço até o desmame, tá? E a introdução alimentar com 6 meses. Então, até esse período eu faço o probiótico e tenho uma resposta absurdamente boa em relação a todos esses sinais e sintomas exatamente da cólica, tá? Então ajuda muito em relação a toda essa parte do desenvolvimento funcional, tá? E a parte enzimática, isso aí vai vindo com o tempo, principalmente o que? 6 meses. Por isso que do ponto de vista funcional, a introdução alimentar ela se dá com 6 meses, porque é quando a parte anatômica já está mais desenvolvida, quando toda a parte enzimática está mais desenvolvida, a criança tem um desenvolvimento maior a partir dos 6 meses, ela está mais em pé, a criança que já consegue ficar mais em pé não, mais sentadinha, consegue se apoiar melhor, porque envolve tudo isso, tá? Aqui para outra pergunta. Acaba aqui outra de cólica. Tenho dúvidas sobre cólicas no bebê, o que causa e podemos evitar. Então, o que causa a gente já conversou, já respondi. Evitar é sempre muito complicado. O que a gente pode evitar cólica na criança? O máximo de aleitamento materno possível, porque quanto mais complemento a gente der, aquele leite do complemento, por mais que a gente faça uma formulação à base de soja, à base de arroz ou hidrolisado, aquilo acaba sendo, de qualquer forma, um pouco mais agressivo para o intestino da criança. Então, de qualquer forma, aquilo ali vai sobrecarregar o intestino da criança, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar que é muito, muito importante em relação à cólica na criança, não só da questão do desenvolvimento, alimentação, essa parte, a pega, tá? Esqueci de mencionar isso, que é muito importante. Se a pega na mama da mãe não tiver muito boa, não tiver tendo uma pega boa, tá? Uma boa adesão, uma boa sucção, tá? O que é uma boa sucção e uma boa pega? Ali que o lábio inferior vira para baixo, que você tem uma boa adesão, que você pega a areola toda e não só o bico, que você tem uma boa ordenha, que você não faça barulho, a criança não pode estar sugando e fazendo barulho. Toda vez que você não tem uma boa pega, você acaba tendo o quê? A criança engole ar. Então, toda vez que a criança engole ar, aquela quantidade de ar que vai ali para o estômago e que depois desce para o intestino, ela vai dar o quê? Gases, cólica. Exatamente isso. Então, tudo começa na pega. Então, a mãe tem que estar ali tranquila. Às vezes, o bico da mãe não é de uma forma ideal, mas isso também não impede, porque não é ideal naquele momento. Às vezes tem um bico invertido, mas com a sucção, com tudo aquilo ali, aquele estímulo, aquilo ali vai alongando aquele mamilo e aquilo ali se recupera e a gente consegue ter uma amamentação normal. Então isso tudo é muito importante. Então isso não pode trazer uma repercussão em relação à família. A família não pode deixar de fazer o aleitamento por causa disso. Então a gente tem as consultorias, lá na Gestar a gente tem as consultoras, as doulas que exatamente trazem, tiram muito essas dúvidas também, fazem a avaliação. A gente tem a fono Natália lá também no São João Batista que trabalha com a gente, que traz muito isso daí. Então, uma boa pega, uma boa sucção, a gente consegue minimizar muito isso daí.
e as outras coisas que a gente falou, de evitar o complemento, de fazer o probiótico. Então, todas essas coisas ajudam a gente a minimizar esses sinais e sintomas de cólica. Doutor Rafael, a partir de que tempo de vida o chorinho remete às cólicas? Então, a gente vê tem a teoria e tem a prática, tá? A teoria, normalmente, cólica começa mais efetiva a partir da segunda, terceira semana de vida. Antes disso, não é tão comum ter cólica. É impossível? Não, até porque eu tenho vários pacientes antes desse período já tendo cólica. Então a gente entra muito nisso daí. O que a gente tem que entender em relação ao choro. A criança, infelizmente ou felizmente, ela chora para tudo, porque ela não consegue exatamente manifestar de uma forma diferente tudo o que ela precisa. Então, se ela está com fome, se ela está com sede, se ela está com cocô, se ela está com xixi, se ela está com frio, se ela está irritada, se ela está com gás, se ela está com cólica, ela chora para tudo. Então, aquele choro da criança, desde do início ali da vida pós-natal dela, já pode remeter à cólica. Apesar da cólica não ser tão comum naquele período, principalmente porque, teoricamente, quando você tem na primeira semana o colostro, é um leite numa quantidade menor, é o leite com uma consistência diferente, de uma digestibilidade ainda mais fácil, e é um leite que é muito bom para quê? Para a imunidade da criança, tá? E aí depois vai vir um leite de transição para depois vir o leite maduro, tá? O que pode antecipar e impactar muito nessa cólica muito precoce é o que? Exatamente o complemento. Porque a mãe, naquele início, acha que o colostro está pouco, a criança às vezes não está pegando da forma como deveria, não está tendo uma sucção como deveria, às vezes tem lá algum problema no lábio, algum problema na linguinha, igual a gente fala em toda essa parte aí também do teste da linguinha, por ser extremamente importante, tá? Eu sempre indico fazer o teste da linguinha, é essencial, exatamente para a gente poder avaliar, ver como é que está sendo exatamente essa sucção, tá? Toda essa parte é muito importante, porque se você não estiver tendo uma boa vedação, se você não estiver tendo uma boa sucção, você vai machucar a mama da mãe, vai ser uma mama que vai ficar extremamente ferida, e aí a mãe vai exatamente não querer, às vezes, dar a mama, vai querer começar um complemento, a criança vai começar a ter mais problemas de cólica, porque vai engolir mais ar, tá? Vai ter problema de peso, que não vai ganhar o peso como deveria. Então, uma série de repercussões que a gente vai ter. Para outra. Esse aqui já foi repetido. É necessário acordar o recém-nascido a cada 3 horas para ele mamar, caso não acorde espontaneamente? Então, o que a gente fala em relação a essa parte de 3 em 3 horas? A resposta é: depende do momento e depende da criança, tá? Se você for considerar antes de 1 mês de vida, eu sempre recomendo os pais acordarem a criança. Precisa ser de 3 em 3 horas? Não, eu espaço um pouquinho para 4, 5 horas, mas eu não deixo passar disso. Por quê? Passou desse período de 5 horas, você já tem documentado que você aumenta o risco de hipoglicemia. Até 5 horas, o risco de hipoglicemia ainda é menor, então dá para você esperar um pouquinho mais naquele período. Isso no primeiro mês de vida. A partir do primeiro mês de vida, a criança quando completa 1 mês e pouco, não se tem necessidade de você ficar acordando a criança por causa disso. Até porque a gente tem que entender o quê? E a gente sempre fala, o aleitamento é em livre demanda. Ser em livre demanda, a criança que vai
exatamente demandar esses horários, que podem ter um intervalo maior ou menor. E aí algumas variações a gente vai tendo que entender, tá? Então, após esse primeiro mês de vida, eu deixo sempre muito à vontade, a família muito à vontade, para a gente estar coordenando exatamente toda essa parte do aleitamento, não precisa ficar acordando a criança ali naquele momento. Mas aí a gente tem que considerar também o quê? Essa é a teoria. Na prática, muitas vezes o que a gente tem? Uma criança que nasceu um prematuro limítrofe, uma criança que é extremo baixo peso ou baixo peso, foi um crescimento intraútero retardado, uma criança que nasceu muito pequena, é uma criança que está tendo dificuldade de sucção, tá? Então, nesses casos, se é uma criança que, por exemplo, veio para mim na primeira consulta, que normalmente eu prefiro marcar entre 10 e 14 dias, exatamente para a gente ver essa recuperação do peso, para ver porque a criança, quando nasce, ela perde de 10 a 15% do peso nessas primeiras 2 semanas. Porque a criança desincha um pouquinho, porque o colostro materno tem uma quantidade calórica menor, então uma série de coisas que contribuem para essa perda de peso. E depois ela vai recuperando. Então, quando a gente vai fazer essa avaliação, se é uma criança que veio para mim nessa primeira consulta e perdeu 20% do peso, é uma criança que não está sugando direito, é uma criança que está ficando muito tempo dormindo. Então, nesses casos, essa parte de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, a gente precisa ser um pouquinho mais rígido. Então, nesses casos, essa parte da livre demanda, a gente já chega para os pais, eu preciso que você, de 2 em 2 horas, coloque no peito para estimular a sua produção, para estimular a sucção, para a criança estar ali tendo um aporte calórico um pouco maior naquele período. Então, tem as variações. Então, mas de uma forma geral, a gente trabalha sempre na livre demanda, estabelecendo tempo máximo até um mês de vida. Passou de um mês de vida, eu até brinco com os pais, uma criança de 2 meses, doutor, meu filho à noite está dormindo a noite toda, o que eu faço? Eu acordo? Eu falo, não, deixa ele dormindo, aproveita e dorme junto, vai descansar e fica tranquilo, porque a criança já vai determinar exatamente quando ela precisa. E se ela não tiver exatamente com fome, ela não vai acordar, tá? Se ela está ali bem tranquila. Então não tem necessidade nenhuma da gente ficar com essa questão de ficar acordando a criança. Boa noite, doutor Rafael. Meu filho completa 3 anos essa semana e seria a consulta onde eu deveria levar o exame de sangue e veio cortado o restante. O final eu não peguei, Lívia, do exame de sangue. Então vou para outra pergunta, se você puder complementar aí o finalzinho, saber o que você queria saber, aí eu respondo. Qual probiótico? Então, em relação ao probiótico, o que eu normalmente oriento? Na primeira consulta, até por comodidade, por adaptação da criança, a única formulação que a gente tem padronizada em gotas é o Colides, tá? Não estou fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda da Axê, tá? É a única formulação que a gente tem no mercado hoje mais específico para isso, que é o Lactobacillus reuteri, tá? Ele é em gotas e tem uma formulação padrão de 5 gotas por dia. Em necessidades maiores, com alguns sintomas, eu vou aumentando um pouquinho essa dose. Faço 5 gotas 2 vezes por dia, então vai depender muito do caso. Então, sempre nas altas que eu vou fazer de sala de parto, por exemplo, tá? Eu já libero a criança com o probiótico para casa, fazendo uso, tá? Com 1 mês de vida,
quando voltar na consulta de 1 mês, depois da primeira consulta, vai voltar a consulta de 1 mês e pouco. Se a criança estiver evoluindo bem, se a criança estiver tranquila, eu normalmente passo para o probiótico manipulado, tá? Aí a gente vai na farmácia de manipulação, uma padronização, porque o Colides é aí uma peculiaridade, ele não é tão concentrado, ele é menos concentrado, ele só tem um probiótico, tá? Uma cepa de bactéria, tá? E ele é caro, então ele é pequenininho e tem um custo mais caro. Então, o que normalmente eu faço? Deixo esse primeiro mês, a família se adaptando, tudo tranquilo. Depois, eu passo ele manipulado. Então, manipulado, eu concentro mais, tá? Eu boto uma concentração maior das cepas, tá? E coloco outras cepas. Eu não boto só o Lactobacillus reuteri, eu boto outras cepas, porque o ideal, quando a gente vai fazer a reposição, seja na criança ou seja no adulto, é a gente fazer uma quantidade maior de cepas, pelo menos de 3 a 4 cepas, e a gente mesclando entre lactobacillus e bifidobacterium. Então aí eu acabo manipulando uma concentração maior, tá? E uma variedade maior de probióticos. O problema desse tipo manipulado, tá? A parte boa, porque ele é mais concentrado e muito mais barato do que o gotas. A parte ruim é que, por ele ser mais concentrado, muitas vezes a gente não consegue fazer ele em gotas, tá? Então a gente precisa fazer em sachê ou em comprimido. Quando é em comprimido, é só abrir o comprimido e diluir para a gente oferecer. Sachê é a mesma coisa. Ou ordenha um pouquinho de leite, tá? Que seria o ideal. Mistura ali e aí você vai oferecendo ali para aquela criança. Tá? Então, eu faço isso daí, é uma rotina que eu faço até a introdução alimentar. Então, se a criança está evoluindo bem do ponto de vista intestinal, aí eu suspendo na introdução alimentar, tá? E a gente vai evoluindo muito assim. Acho que a Lívia terminou de responder aqui. Ela queria saber só se aconselha fazer o exame. Lívia, o que acontece? Depende muito. Tá? De uma forma geral, se a criança está muito tempo sem fazer exame e a gente está fazendo algumas reposições, às vezes eu acho importante a gente fazer. Se não, os últimos exames já estavam muito tranquilos, a criança está bem, não está fazendo nenhum tipo de reposição, tá? Dá para segurar um pouquinho. Então vai depender muito de caso a caso, porque às vezes tem uma criança que está com alguma alteração clínica, está com uma dificuldade alimentar, tá com uma série de outros sinais e sintomas e já vinha fazendo uma reposição. Então a gente já estava repondo especificamente, manipulando lá uma vitamina D, uma vitamina C para criança, uma B12, e às vezes está alterado clinicamente, é importante a gente fazer. Então aí o que a gente tem que considerar também? Vários laboratórios estão fazendo coleta domiciliar. Então, a primeira indicação, independente de qualquer coisa, é sempre a coleta domiciliar, tá? Não conseguiu fazer a coleta domiciliar, o que a gente orienta? Tenta ver no laboratório até que horas que você consegue coletar o exame, tá? E aí você tenta no horário mais tarde que for possível, porque quanto mais tarde você for, mais o laboratório vai estar vazio. E aí essa logística ajuda muito. E a logística também antes de entrar. Você indo acompanhada com o pai, com o marido, com outra pessoa, o que você pode estar fazendo? A primeira pessoa entra lá, vai adiantando tudo, carteirinha, pedido de exame, adianta tudo. Só colher. Na hora de colher, entra rapidinho com ela, colhe e sai. Tá? Então, tem essa logística também que a gente consegue minimizar toda essa parte, tá? Tem uma pergunta aqui também, ó. Minha bebê acorda de 2 em 2 horas para mamar e fica 40 minutos de peito, mas chora muito depois. Uma coisa importante que a gente tem que entender é o que? Tempo de mamada não diz muita coisa, tá? Por quê? Muitas crianças, depende muito também da mãe tá produzindo uma quantidade de leite muito grande e é uma criança que suga muito bem, às vezes essa criança vai mamar um volume em 10 minutos de 100 ml. E uma outra criança, para mamar os 100 ml, se a mãe estiver produzindo pouco
e a criança tiver uma dificuldade exatamente na sucção, às vezes ela vai precisar 1 hora para sugar a mesma coisa. Então, o tempo de mamada não diz muita coisa para a gente, isso é muito individual, tá? Mas a partir do momento que ela mama esse tempo e depois fica chorando muito, a gente sempre tem que desconfiar em relação à quantidade que você está produzindo. Às vezes, naquele período ali que está produzindo, você não pode não estar produzindo a quantidade que deveria, tá? Então, se a criança tem uma capacidade gástrica ali, por exemplo, de 120, 150 ml, ou seja, ela precisaria de 120, 150 ml para mamar, e você está produzindo 100, a criança, depois que ela mama aquilo ali, ela começa a ficar irritada porque não está vindo mais leite, e ali fica sugando e não recebe mais ali o leite, e ela vai ficando irritada e vai chorar, tá? Então, provavelmente, tá, a sua produção esteja abaixo do que deveria, tá? Então, quantitativamente pode estar acontecendo isso, que pode ser transitório, pode ser porque você está mais cansada, estressada, indisposta, tá? E isso daí acontece, e outro indício aqui também importante, você fala que ela acorda de 2 em 2 horas. Se ela está acordando num período de tempo mais curto, significa que provavelmente o volume que ela está mamando do seu leite pode não estar sendo exatamente suficiente para ela ficar saciada por um tempo maior. Tem que ver se ela está esvaziando a mama toda, porque às vezes, se você não esvazia a mama toda, o início da mamada é para matar a sede, o final é para matar a fome, tá? Então, às vezes, se você fica trocando de mama, ela fica só nesse leite um pouco mais ralo para matar a sede e não é o suficiente para ela ficar um tempo mais saciada, e isso pode acontecer também dela ficar o tempo todo acordando para mamar, tá? Então, isso aí é bem importante. Aqui as perguntas. Uma outra pergunta que a gente teve lá dos stories falava sobre fimose, tá? Em relação ao menino, é uma coisa muito comum, tá? Praticamente todos os meninos nascem com fimose, e essa fimose ela vai abrindo aos poucos, tá? Eu não indico, igual os pediatras mais antigos, inclusive, que ainda se tem, tá? Que falam para abrir na marra. Então, aquilo é extremamente agressivo, tá? Para a criança ali naquele momento, é extremamente agressivo ali, tanto do ponto de vista mecânico, tanto do ponto de vista emocional, tá? Então, a gente tem que evitar exatamente isso daí. Isso aí você vai fazendo a limpeza e aquilo vai abrindo gradativamente, tá? Isso aí é um processo. E aí, chegou a 1 ano de idade, não abriu, a gente tem pomadas que a gente ajuda, tá? Com um processo enzimático que vai abrindo ali, tá? Pessoal, o tempo está acabando, vai ficar mais complicado para as respostas lá dos stories, mas quis privilegiar aqui as perguntas de vocês. Queria agradecer mais uma vez aí pela presença de todos, tá? Toda terça-feira, 8h27 da noite, a gente está aí junto, sempre trazendo um tema diferente, tá? Se vocês quiserem depois propor novos temas, a gente tem recebido bastante, então estou tentando colocar ali na ordem para a gente ir conversando em relação a toda essa parte, tá? Então, se vocês quiserem mandar também sugestões, a gente vai encaixando. Provavelmente nas próximas semanas a gente deve ter alguns convidados aí também falando mais especificamente em relação a alguns assuntos, tá? Eu já vi aí que outras pessoas falando para a gente manter esse assunto, e a gente vai voltar a esse assunto, fique tranquila, que é uma demanda muito, muito grande. Possivelmente é uma das maiores demandas que a gente tem no consultório, então a gente vai conversar de novo sobre isso, tá? Mais uma vez agradecer a todos, lembrar do nosso